tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nayara Sampaio, sou licenciada em História, pós-graduanda na UERJ e agora fazendo graduação em Pedagogia pela Veiga de Almeida. Hoje nós estamos aqui para discutir um pouquinho sobre o letramento em História, pela perspectiva dos teóricos progressistas. Aqui eu não pretendo esmiuçar todas as perspectivas e nem falar exatamente sobre o pensamento de cada autor, mas trago uma visão geral, uma visão tentando desmistificar o ensino positivista, que para muitos foi a realidade do processo formativo. Então, a gente que é de história sabe o que é, como fazer a história, sabe o que é historiografia, o que é análise do discurso, mas quem está fora dessas áreas não tem determinado conhecimento. E a gente precisa tirar esse abismo entre a escola e a academia e cada vez mais dialogar. Quando nós falamos do conceito de letramento, nós temos que primeiro olhar para a sociedade contemporânea. Que sociedade é essa? O que o nosso sujeito, o que o aluno, ele precisa ter de competência para estar presente nessa sociedade? Qual é a missão da escola? Qual será a grande missão da história e qual será a grande missão da escola? Então, numa perspectiva que o século XXI, ele, como Bauman bem diz, é uma sociedade líquida. E, como Sevecenko também coloca, a gente passa por uma grande montanha-russa, onde nossas certezas foram postas em xeque, porque os conceitos e os costumes muitas vezes se desfizeram, ou se modificaram, ou simplesmente se dissiparam no ar. E pensando nisso, com tantas mudanças, a gente pega na reflexão o porquê a escola ainda não mudou. Então, essa reflexão eu vou deixar para depois, o porquê. Mas eu vou trazer o como a escola poderia se portar, porque não é uma novidade. Os diálogos sobre uma nova perspectiva da história na escola, eles acontecem desde os anos 80. Só que hoje é muito necessário que essas perspectivas criadas nos 80 perdurem. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde as informações elas se dissipam, elas se propagam numa velocidade muito grande. E o tempo e o espaço se dissolveram. E quando eles se dissolveram, eles se tornaram apenas um instante. Então, o tempo todo, nós somos invadidos, nós presenciamos uma série de informações, de fatos, de notícias, de teorias e de fake news. Só que para ter tanta informação como nós temos, a gente precisa conseguir selecionar o que nós escutamos, o que nós pensamos. A gente precisa criar o conhecimento sistematizado. E esse conhecimento sistematizado é como Libânio define. É um conhecimento que passa a ser crítico, que passa a estimular a criticidade, a curiosidade, a pesquisa. É o resultado de você ler ou de você ver alguma coisa e ter uma informação que seja transformada em um conhecimento, que seja refletida e consiga expor no seu dia a dia, no seu comportamento. E aí, a escola deve entrar nisso. Por quê? A importância de ensinar o aluno o local de fala das coisas, como existe uma manipulação de discursos, de dados, qual é a intenção da análise do discurso, como os discursos ou os fatos históricos podem ser manipulados e como o currículo modifica e transforma de acordo com as estruturas de poder. Mas, além de tudo, ter a consciência do inacabamento humano, como Paulo Freire diz em sua obra Pedagogia da Autonomia. Nós somos seres inacabáveis e por isso devemos a eterna formação, a eterna consciência que devemos procurar eternamente, porque nós nunca vamos terminar, porque a informação está sempre sendo desenvolvida.
E nós estamos nessa sociedade. E para viver nela, nós somos induzidos a nos posicionar, seja de forma teoricamente neutra, seja de forma efetiva. Porque não existe neutralidade. A partir do momento que eu me nego a me posicionar, eu tenho um posicionamento político. Então, passando por todos esses vieses, nós precisamos compreender que a escola, diante dessas modificações da sociedade, precisa, como um organismo vivo, se modificar também. E nessas modificações, elas vão sendo reelaboradas e elaboradas novas práticas de ensino, novas perspectivas. E para isso, a gente tem que ter como foco o aluno, porque é o aluno que é o meio da aprendizagem, é o fim da aprendizagem. E se a gente continuar tendo métodos de ensino que são referentes a séculos passados, que não acompanharam todas as transformações dessa sociedade, vai ser cada vez mais difícil alcançar nesse aluno e tornar qualquer coisa interessante. Então, cabe a nós trazer a história para além dos livros didáticos, para além da historiografia, para além dos documentários, para além do academicismo, tá? Então, como nós vamos fazer isso? Existe, como eu falei, uma motivação pessoal, uma motivação de uma sociedade. Porque o ensino da história, ele não vai acabar. Porque ele nasce a partir das demandas de cada sociedade. E cada sociedade se indaga e é indagado. Então, a antiguidade, ela pode ser vista e revista de diversas maneiras. Porque o que move a pesquisa é a pergunta. E a pergunta vai variar da necessidade de uma sociedade, de uma comunidade, de um indivíduo. Então, trazer para este aluno as discussões contemporâneas, as discussões que ele faz parte, é história. Independente de ser história da antiguidade, medieval, contemporânea, moderna, história do tempo presente. Então, a partir daí, a gente encontra uma teoria progressista. Mas por quê? Porque a história, a teoria progressista, ela não vem questionar só o conteúdo, nem só a metodologia. Ela vem questionar os dois. Nos anos 80, como eu já tinha falado antes, nós no Brasil passamos por diversos fatos. E uma delas foi a redemocratização. A história dos análises, né? Ela surgiu e se desenvolveu, chegando na terceira geração, mudando as perspectivas da história política, da história cultural, trazendo o imaginário, trazendo diversas perspectivas que fizeram trazer a sociedade em si para a história. Então, nós paramos de olhar as datas, os nomes que nós tanto cultivávamos. Então, esse aluno não pode continuar tendo que decorar e memorizar as datas, porque o contexto social, o contexto político, como as pessoas viviam, como esses processos eram construídos, vale muito mais para compreender a sociedade de hoje. As indagações feitas pela sociedade contemporânea vale mais do que simplesmente conteúdos programáticos feitos de nomes e datas. Nós sabemos que a história vai muito além do culto de personalidade. E eles têm que saber também. Os alunos estão cada vez mais acostumados em ver uma imagem no seu livro didático e passar por normativo. Mas essas imagens não estão ali à toa. E quantas vezes o professor se utiliza das imagens dos livros? Quantas vezes nós
olhamos para a imagem, trabalhamos conceitos de semiótica, conceitos do porquê aquilo foi representado. Quantas vezes nós trabalhamos a formação de uma nação? Quais são os elementos necessários para o Brasil ser o Brasil e o brasileiro ser brasileiro? Então, essas ideias políticas que se transformaram ao longo do tempo, estão impactando hoje, são assuntos necessários, cada vez mais necessários. Então, a partir do momento que eu transformo a história numa coisa palatável, numa coisa concreta, né? E tem muitos autores e a própria BNCC constrói isso, o BCN também constrói isso, da necessidade de trazer os fatos históricos, de trazer as documentações, né? Para a sala de aula, para o aluno sentir que aquilo realmente aconteceu, que não está tão distante assim, que quando ele liga a televisão e abre num desenho ou num filme tipo Percy Jackson, a antiguidade é incorporada na sociedade e ela é representada do nosso jeito. Então a formação da história é algo contínuo e o sujeito, o aluno, precisa se compreender como sujeito histórico para se posicionar politicamente, posicionar perante a sociedade, para se posicionar perante uma informação, para criar a criticidade e a autonomia de ir pesquisar. Porque não faz sentido a academia se prender na própria academia. Qual é o bem social que a universidade faz quando cada vez mais se especializa em determinados temas? Cada vez mais o detrimento de uma pesquisa não afeta os professores em sala de aula. Não há benefício. Então, nós precisamos urgentemente estreitar esse diálogo, abrir para os licenciados conversarem com a pedagogia e vice-versa. Nós construímos, assim, um novo processo, um novo olhar que deveria ser trazido para a prática o mais rápido possível. Porque nós vemos que o ensino da história, da forma que está, não alcança os alunos da forma que deveria. E a partir desse não alcance, nós percebemos, sabe o quê? A negação histórica. Porque quando o professor, a sala de aula, não consegue trazer o conhecimento, e esse conhecimento é posto em xeque por blogueiros, ou pelas mídias alternativas, né? A gente não cumpriu o nosso papel. Porque aquilo não se fez compreensível, aquilo não se fez entendível, aquilo só foi memorizado e dado continuidade àquela educação bancária que seu aluno só recebe que a gente vai lá e deposita conhecimento. Ou melhor, deposita informação. Então a perspectiva do letramento vai muito além de pegar e ler um livro, de pegar e entender que os sons fonéticos e associar os sons fonéticos às letras. Ela vai entender o livro, ela vai para entender a sociedade, ela vai compreender os processos históricos que resultou alguma coisa. É a criação de um sujeito autônomo e crítico. E essa criação, ela é realmente uma construção. E que ela dura não só um ano e não só por um professor. E por isso é tão importante os diálogos entre as licenciaturas. Porque cabe a nós desenvolver práticas que não fiquem na mesmice, não fiquem no tradicionalismo. E é claro que para desenvolver tais práticas é preciso compreender a sociedade que nós estamos alcançando. É preciso entender, compreender e analisar a comunidade escolar. E como é possível desenvolver tais hábitos, tais condições. Então, gente, é um pouquinho do que nós vimos aqui. A bibliografia utilizada vai desde Bauman, Paulo Freire, Libânio, Selma Pimenta. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre qualquer um dos temas que eu rapidamente expus,
eu tenho uma bibliografia que eu posso passar e esse texto, essa apresentação, ela foi textualizada. Então, eu posso divulgar para vocês caso necessário, tá bom? Muito obrigada por esse espaço de diálogo. Muito obrigada pela oportunidade que a professora Viviane e o professor Giovanni estão dando aqui, que é muito importante, tá bom? Muito obrigada.